Hoje eu vou ensinar uma técnica muito pedida, que é a marmorização em vasos e em objetos tridimensionais. E o resultado, gente, é muito lindo e muito sofisticado. Peças que vocês podem usar tanto para decorar quanto para vender. Então vamos para os materiais da aula de hoje. Hoje eu vou aplicar nesses copos aqui de cerâmica, olha só. Vou aplicar também no gesso, no MDF e também na madeira. E todos esses materiais, como vocês podem notar, olha, já estão pintados e também já estão preparados, porque como eles têm muita porosidade, é necessário fazer uma preparação antes, né? Tanto na cerâmica, quanto no gesso, na madeira, no MDF. E tudo isso eu já expliquei para vocês na primeira aula, na aula da semana passada. Eu vou deixar o link aparecendo aqui em cima, que é bastante importante vocês façam esta preparação nas peças antes de nós começarmos, né, a fazer a pintura. Vou usar também, olha só, tintas acrílicas que também já estão devidamente preparadas. Na aula passada também eu falei para vocês a respeito da preparação das tintas. E também vamos utilizar aqui a nossa solução com espessante, que eu também já ensinei para vocês na aula 1 do Ebru, que eu também vou deixar aqui aparecendo, né, e também na descrição do vídeo. E todas essas instruções também estão no manual de marmorização que eu disponibilizei para vocês, tá bom, gente? Então são só esses os materiais e vamos à nossa técnica. E antes de iniciar a técnica, quero falar de algo que tem me ajudado muito a organizar o meu negócio. Sempre que ensino uma técnica nova, muitas pessoas começam a vender. Aí me perguntam, como eu posso avisar meus clientes de uma nova coleção? Como eu posso entrar em contato com toda a clientela sem ter que enviar e-mails um a um? E isso é algo que a Brevo, patrocinadora desse vídeo, pode ajudar. A Brevo é uma plataforma completa de e-mail marketing, CRM, automação, SMS, WhatsApp e comunicação com clientes, que ela foi criada justamente para ajudar os pequenos negócios a crescerem de uma forma mais organizada. Agora imaginem terminar uma coleção linda de vasos como estes e você não precisar enviar mensagens individualmente para cada cliente, podendo criar campanhas, organizar contatos, automatizar mensagens e fortalecer o relacionamento com quem já acompanha o seu trabalho. E, gente, a plataforma tem até uma inteligência artificial chamada Aura, que vai te ajudar a redigir todos os textos dos seus e-mails, das suas comunicações com os clientes, sem você precisar quebrar a cabeça naquilo que vai escrever. Então, você terá um texto totalmente profissional e voltado para aquilo que você quer divulgar na sua clientela. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa conhecer a Brevo. E também você vai encontrar um cupom com 50% de desconto nos planos Starter ou Standard, para você usar nos 3 primeiros meses de assinatura. Muito bacana, né, gente? Esse plano com desconto vale para novos usuários. E agora vamos colocar a mão na massa e criar esse efeito marmorizado passo a passo. Bem, essa técnica é uma adaptação do Ebru tradicional e como nós fizemos na aula de Ebru, onde eu ensinei a vocês estampar tecido, aqui é a mesma coisa. Eu vou começar gotejando as tintas e com a ajuda de um palitinho e também desse garfo aqui, eu vou fazer alguns desenhos para nós estamparmos, tá? Então, eu gosto sempre de começar pelo branco, que é uma cor que dá bastante destaque. Sempre agita a tinta antes, né, de você colocar. E olha só que padrões lindos, né? Quando nós preparamos corretamente as tintas, esses padrões se destacam bastante.
para fazer os desenhos, podemos utilizar os palitos, né? Você vai puxando aí, fazendo o desenho que desejar. Olha só que lindo que fica, né? Ou então usar esse tipo de garfo aqui, que também cria desenhos belíssimos. E assim vamos brincando com as cores. E o primeiro que eu vou mergulhar serão esses copinhos aqui, que eu pintei só até a metade, então vou mergulhar só até a metade. Gente, é muito fácil, olha. Você segura dessa maneira e simplesmente mergulha até o local onde você quer que fique a estampa. E olha só que resultado lindo. Fica maravilhoso, né? Agora eu vou deixar aqui do lado para secar. E vou fazer mais um com essa mesma estampa. E olha só que lindo, porque eu pretendo fazer, né, um conjunto aqui com essas cores. Vou continuar trabalhando com essas cores, vou colocar um pouco mais de tinta. E agora eu vou aplicar nesse copo aqui, olha, todo branco. Aí eu vou mergulhá-lo até o final. Vocês estão vendo que eu faço sempre esse movimento de rotação, que é para, né, pegar no copo todo. E olha só também que lindo que já ficou o resultado. E a mesma coisa nesse outro copo. E agora, para aproveitar toda essa tinta que está na superfície, eu vou estampar uma folha de papel. Olha, aqui é só encostar e deixar a tinta absorver bem aqui no papel. E olha só, gente, que padrão lindo que ficou também, né? Nesse papel, maravilhoso o resultado. E agora, para limpar, é como eu ensinei no Ebru, gente. Você pega um papel absorvente e passa levemente aqui sobre a superfície, só para retirar o excesso de tinta. Essa tinta que está aparecendo aqui, ela já afundou, então ela não vai atrapalhar, né, a próximo trabalho, principalmente se você for utilizar outras cores, tá? E agora, para os próximos trabalhos, vou usar cores quentes. Então, vou começar também com o branco. Aí com o vermelho nós podemos também, olha, moldar e fazer flores. E olha só que lindo que fica também, né? Fazendo essas flores. Aí de vez em quando você limpa a ponta do palito para tirar o excesso, né, de tinta e de gel. E olha só que bela estampa, né? Se formou. E este eu vou agora colocar aqui nessa madeira também, né? Que eu preparei com a tinta branca, né? E também o impermeabilizante. Olha, aqui é só encostar, gente. E olha só que resultado maravilhoso que ficou, né? Uma estampa belíssima. Vou colocar aqui do lado também para secar. E vou fazer a mesma coisa aqui na tampa do MDF. Vou procurar pegar aqui as flores, que também fica bem bonito.
Olhem só. Lindo, né, gente? E agora eu vou estampar também o gesso, tá? Essa parte aqui eu não vou me incomodar muito, porque eu quero fazer um trabalho de pintura aqui. Eu quero que a pintura pegue mais aqui embaixo, tá? Então, olha só. E olhem só que resultado maravilhoso que ficou. Eu até gostei do resultado aqui na estatueta, acho que eu vou até deixar assim, que eu queria fazer um outro efeito, mas achei que ficou belíssimo. E na parte de trás também, olha que lindo, né, gente? E agora, por fim, eu vou terminar com aquele último copo, né? Que eu fiz só mesmo a selagem e não passei a tinta. Olha só que padrão lindo, né, que se formou aqui. Eu vou vir aqui, olha, mesma coisa, vou entrar com o copo rodando e vou mergulhar até o final. E olhem só, gente, que coisa linda que ficou também, né? Esse copo, essa cor. Pronto, gente, agora eu vou limpar esse gel. Aí você pode guardar, se você conseguir guardar na geladeira, você pode guardar até 2 ou 3 semanas, né? E ficar reaproveitando aqui o gel. Agora é só fazer uma limpeza, passar o papel, retirar o excesso de tinta. Aí você tampa, né? Coloca aqui uma tampa no seu vasilhame, coloca na geladeira, aí dura de 2 a 3 semanas. Se você deixar na temperatura ambiente, aí garanto assim uns 3 dias que você pode ficar reaproveitando e fazendo novos trabalhos, tá bom? Então agora os demais eu vou deixar secar tudo e já volto para mostrar para vocês como nós faremos o acabamento. E agora que as peças já secaram, vamos para a fase do acabamento. E para o acabamento você pode usar vários tipos de materiais. Se você não for usar essa peça como utilitário, se for apenas uma peça de decoração, você pode usar ou verniz acrílico brilhante ou verniz acrílico fosco. Aí depende do acabamento que você quer, se quer acabamento fosco ou acabamento brilhante. Esse verniz é à base de água e é ótimo para pessoas, né, que não gostam de produtos com solvente. Você pode também utilizar a laca chinesa, essa sim vai dar um brilho bem grande, né, ao produto e vai impermeabilizar inclusive para lavagens. Então, o verniz acrílico à base de água, ele não protege para constantes lavagens, mas já a laca chinesa sim, que é um produto à base de solvente, um verniz bem potente, ou também o verniz geral, que vai fazer o mesmo efeito aqui da laca chinesa e vai dar um brilho extra, né? Aqui as nossas peças. Esses copinhos aqui, se você for utilizar com alimentos, aí é importante você usar um verniz atóxico, porque o verniz atóxico pode entrar em contato com alimentos. Então, nenhum desses que eu mostrei aqui podem entrar em contato com alimento. Então, vocês providenciem, né? Se quiserem utilizar isso aqui para colocar bebidas, por exemplo, aí passe tanto na parte de fora quanto na parte de dentro o verniz atóxico, tá? Ou então pode usar também, olha, o verniz em spray incolor, né? Aí ele tem brilhante, fosco e semibrilho. Hoje eu vou optar por esse, né? Vou usar o verniz spray em tudo e na opção brilhante, tá?
lembrando sempre, né, gente, passem uma camada bem fina, que é para não escorrer e se precisar, você passa uma segunda camada. E olhem só que lindas ficaram, né, as nossas peças. Agora eu já posso lançar, né, minha nova coleção de peças marmorizadas e eu achei que o resultado ficou simplesmente incrível. E se vocês querem que eu traga outros materiais, como vidro, como plástico, para aplicar a técnica do marmorizado, me digam aí nos comentários, né? Que eu, na medida do possível, vou trazendo outras aulas ensinando técnicas novas para vocês. E se você gostou da aula de hoje, não deixa de me dar aquele like, compartilhar com todo mundo e se inscrever no canal. E não se esqueçam que eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para vocês se cadastrarem na Brevo e levar o seu artesanato para um outro patamar e o seu negócio crescer muito. Tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser.